Após 5 anos de silêncio, meu filho revela um inesperado vínculo no velório do meu amor perdido. O ar estava pesado na sala do velório, como se a dor se manifestasse em cada canto, em cada rosto. Jussara, com os olhos marejados, lutava para segurar as lágrimas, enquanto o caixão de Rafael era colocado no centro daquele espaço, que outrora tinha abrigado risos e promessas. O amor de sua vida, o pai de seu filho, agora era apenas uma memória em um caixão. Lucas, seu filho de 18 anos, permanecia afastado, em um canto escuro, a expressão uma mistura de raiva e desorientação. Jussara queria gritar, queria que ele soubesse o quanto Rafael o amava, mas o silêncio entre eles era ensurdecedor. Por que, meu Deus, a vida é tão cruel? Pensou, enquanto a dor de uma perda desfigurava seu ser. Os murmúrios de condolências eram como ecos longínquos. A presença de Carlos, um amigo de Rafael, rompeu a monotonia. Assim que ele começou a falar, as palavras dele cortaram como faca em manteiga, revelando uma faceta de Rafael que Jussara desconhecia. Rafael sempre acreditou no talento do Lucas. Ele falava com tanto orgulho, disse Carlos, e as palavras balançaram a estrutura de tudo o que Jussara pensava saber sobre seu amor e seu filho. As memórias de Rafael conversando entusiasticamente sobre arte invadiram sua mente, e o estrondo de uma verdade não dita fez seu coração acelerar. Por que nunca me contou? Pensou, arrebatada pela culpa. Ele guardava suas ilustrações, sabia que você tinha um dom, Lucas. A atenção de Lucas se fixou em Carlos. O olhar desolado começou a brilhar e Jussara percebeu que algo dentro dele mudava. Recordou as noites em que Rafael lhe dizia que sonhava com o futuro, com um filho artista, mas nunca tiveram coragem de compartilhar aquele desejo. O luto não era só pela perda de Rafael, mas pela relação que poderia ter sido entre pai e filho. Um nó se formou em sua garganta ao ver Lucas se abrir em uma fração de segundo. "Por que você nunca me mostrou isso, pai?" sussurrou o garoto, a voz embargada. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar? Carlos, percebendo a transformação na dinâmica entre mãe e filho, encorajou Lucas a se expressar. Você precisa entender que seu pai sempre esteve com você, sempre torceu por você. E antes que Jussara pudesse intervir, uma avalanche de emoções tomou conta do ambiente. O luto que antes os separava agora parecia se transformar em uma ponte para um novo entendimento. Jussara olhou para Lucas, que agora parecia vulnerável, mas ao mesmo tempo repleto de luz. A raiva e o ressentimento começaram a dar lugar à curiosidade e à lembrança de um amor que nunca falhou. Mas poderia essa nova conexão ser o suficiente para cicatrizar as feridas do passado? O ambiente escureceu, e a sala, que antes parecia um pesadelo, agora pulsava com uma energia de renascimento. A cena desigual entre o passado e o presente se tornava uma nova realidade, e a ausência de Rafael clamava por ser preenchida de esperança. Eles estavam prestes a se encontrar, prestes a descobrir que, mesmo na dor da perda, havia um caminho a seguir. Porém, a pergunta pairava no ar, pendendo entre eles. Conseguirão juntos desvendar os segredos que o amor deles guardou? Ainda sob a luz mortiça do velório, um silêncio inquietante se estabeleceu. Jussara sentiu que o tempo havia parado por um instante, como se o universo estivesse esperando pela próxima ação, pelo próximo passo. O olhar de Lucas buscava Lucas um eco do pai perdido. Ela queria abraçar o filho, queria protegê-lo da tristeza intensa que os cercava, mas soube que precisava deixá-lo abrir seu coração. Carlos, de pé, observava atentamente.
Ele percebia que estava testemunhando algo cotidiano e extraordinário ao mesmo tempo. O encontro de duas almas que, por causa da dor, estavam se reconectando. A presença de Rafael ainda havia deixado suas marcas, mas havia uma nova oportunidade no ar, como flores que brotam entre rachaduras da calçada. Lucas, eu não sabia disso. Jussara finalmente se atreveu a quebrar o silêncio. Cada palavra dela era como uma tentativa de tocar as feridas ainda abertas, mas precisava arriscar. Rafael sempre acreditou no seu talento. Eu também. Eu só não soube como lidar com tudo isso, com a ausência dele e com você. Lucas a encarou e, por um momento, as emoções começaram a transbordar. Ele não havia percebido que, no fundo, também sentia saudade do pai. Aquela mistura de amores e dores não era fácil de decifrar. Por quê? Por que ele nunca disse isso para mim? Por que ficou tudo escondido? Os olhos de Lucas brilharam com a expectativa de uma resposta, mas a dúvida pisaria fundo no seu peito. Talvez ele achasse que era melhor assim. Jussara teve um aperto no coração. A culpa era uma sombra que não a deixava em paz. Nos perdemos no tempo e nas nossas próprias inquietações. É fácil se perder. Às vezes, até isso quero. Mas agora vejo que é hora de realmente nos encontrarmos. Você e eu, e até mesmo ele, em lembranças. As lágrimas de Lucas começaram a descer, deslizando pelo rosto meu do garoto que muitas vezes se sentiu invisível. Eu só queria que ele estivesse aqui. Só queria ouvir a voz dele de novo. Ele falava sobre arte, sobre os seus sonhos e todos os meus medos. Mas eu nunca soube o que ele pensava de verdade. Como se eu fosse uma sombra para ele. Agora, encarar a verdade do que sentia parecia uma lavada gostosa, depois de um longo tempo. Carlos, que estava ali como um pilar de apoio, sentiu que era hora de agir novamente. Lucas, preciso te mostrar algo. O que seu pai deixou para você? Ele tirou do bolso um bloco de desenho pequeno, um pouco desgastado, mas ainda com a essência de Rafael. Ele sempre guardava seus desenhos. Cada arte, cada ideia. Isso faz parte do que ele era. O coração de Jussara acelerou. O que mais você não sabe sobre seu pai? Ela mesma não poderia imaginar que Rafael tinha deixado uma coleção de pensamentos e sentimentos que poderiam abrir os olhos do filho. As mãos de Lucas tremeram enquanto recebiam o bloco. Ao abrir a capa, uma onda de emoção o atingiu. Ele viu esboços, palavras escritas à mão, pequenos comentários que revelavam um Rafael que nunca soube que existia. Ele sabia? Lucas sussurrou para si mesmo, e a surpresa foi seguida de um sorriso triste. Ele sentia, e não contou. O impacto da descoberta começou a transformar a atmosfera pesadona da sala. No fundo, algo estava mudando, e mesmo a dor da perda parecia mais leve. Jussara sabia que era só o começo, mas não poderia deixar de acreditar que essas páginas não guardariam apenas o passado, mas um futuro que gostaria, um futuro compartilhado. Mas enquanto a esperança começava a florescer, uma mensagem no telefone de Jussara interrompeu o momento mágico. Uma foto anônima de Rafael, uma gravação, algo que ela nunca imaginara que existisse. O que pode ser isso? Pensou, a curiosidade a consumindo. Seu coração disparava com a ideia de que, assim como as revelações do dia, talvez houvesse mais segredos a serem desvendados. O que Rafael deixou escondido poderia mudar tudo. E isso gerava uma nova expectativa, um novo rastro a seguir. Enquanto Jussara encarava a tela do celular, a mensagem pulsava em suas mãos como um pequeno bomba-relógio. A curiosidade a consumia, mas também trazia junto uma avalanche de medos. O que Rafael poderia ter deixado? Por que não compartilhar isso antes? Jussara hesitou por um instante, mas a urgência do momento fez com que ela pressionasse o botão para abrir a mensagem. A foto que apareceu era antiga, mas o brilho nos olhos de Rafael era inconfundível. Ele estava em uma galeria de arte local, seu rosto iluminado por uma luz suave enquanto admirava um quadro. E ao fundo, alguém mais. Os contornos daquela figura eram familiares, mas ao mesmo tempo estranhos.
Antes que pudesse processar, a gravação começou a tocar. A voz de Rafael reverberava na sala, um timbre que Jussara não ouvia há tanto tempo. Olá, se você está ouvindo isso, é porque algo mudou. Se você está aqui, é porque pode ser que a vida me leve a outro lugar. Espero que você nunca cesse de buscar a essência da arte em tudo. E mesmo que a tristeza apareça no caminho, saiba, a arte nos une. Eu sempre estarei aqui, mesmo que não de corpo presente. As lágrimas de Jussara quase a impediam de ouvir as palavras. O que significa isso? Por que Rafael falava como se estivesse se despedindo? Ela queria gritar, queria perguntar tudo, mas naquele momento, quem estava ali era Lucas. Lucas ouvira a gravação também, e seu olhar estava fixo na mãe. Uma mistura de confusão e compreensão preenchia seu rosto. Mãe, o que é isso? Como assim? A arte nos une? Ele falou de um jeito que... parece que tinha algo mais. A voz dele tremia. A cada palavra, a dúvida se tornava mais palpável. Jussara sentiu uma onda de amor e dor pelo filho. Ele estava começando a entender quem era realmente Rafael, mesmo que as sombras da ausência ainda pairassem. Eu não sei, Lucas. É tudo muito confuso. Mas devemos descobrir juntos. Carlos, que ouvira a conversa em silêncio, decidiu intervir. Talvez isso não seja só sobre despedidas. Pode ser uma oportunidade de conexão. Se ele deixou essa mensagem, ele queria que você tomasse conhecimento de algo importante, algo que ele talvez tenha guardado com carinho. É, talvez. Lucas acenou, mas sua expressão mostrava que a dúvida ainda girava como um furacão em sua mente. Se ele sabia que tudo isso ia acontecer, que não estaria aqui, por que não contou sobre mim? Por que não compartilhou seus sonhos? Eu estava esperando para ouvir tudo isso. Jussara aproximou-se do filho, colocando a mão sobre o ombro dele. Nós vamos descobrir. O que ele queria, isso vai se desprender de nós e de algum jeito vamos trazer isso à luz. Lucas olhou para a gravação mais uma vez, o semblante se suavizando. Mãe, tem uma coisa estranha. Na galeria eu vi um lugar especial. Ele sempre falava daquela exposição, como se fosse um sonho. O coração de Jussara disparou. Lembrava-se das conversas sobre a paixão de Rafael pela arte e seus planos para a exposição de um mural que falava sobre família. Vamos até lá, Lucas. Precisamos descobrir o que mais ele pode ter deixado, o que ele estava criando. A intensidade daquele momento trouxe uma nova determinação, mas o futuro ainda era uma estrada nebulosa à frente. Ao mesmo tempo, Jussara sentiu um aperto no coração pensando que haveria mais segredos a serem revelados. Enquanto saíam com o bloco de desenhos na mão, a mensagem de Rafael ecoava na mente de Jussara. A arte nos une. Essa ideia pulsava como um novo começo, mas com ela vinha a certeza de que mais perguntas estavam por vir. Quais verdades sobre Rafael e sua relação com arte poderiam mudar a vida de Lucas? Os dois se dirigiam para a galeria, mas uma sensação estranha de que ainda não haviam alcançado o fundo do buraco negro da perda começava a aflorar. Havia algo mais à espreita, algo que poderia mudar completamente a visão que tinham do homem que deixaram para trás. E a vida, como uma tela em branco, aguardava para ser preenchida. O caminho até a galeria parecia mais longo do que o habitual. Jussara e Lucas caminhavam lado a lado, as emoções misturadas ventilando um turbilhão de sensações. Cada passo que davam ecoava na mente de Jussara como uma pergunta sem resposta. O que ela realmente sabia sobre Rafael? E o que mais ele poderia ter deixado para Lucas? Ao chegarem na galeria, o cheiro de tinta fresca e papel velho acolheu-os como um abraço que estava faltando desde a partida de Rafael. O lugar estava vazio, exceto por uma mulher que organizava alguns quadros. Seus olhos se encontraram com os de Jussara, e a lembrança de Rafael iluminou o espaço. Oi, o que traz vocês aqui? A mulher sorriu, mas Jussara sentiu um nó na garganta. Estamos à procura de algo que Rafael deixou, sobre uma exposição que ele queria fazer, falou Jussara, tentando manter a voz firme. Rafael, ele falava tanto sobre o mural. Era uma obra importante para ele. A amizade entre vocês sempre vinha à tona.
A mulher disse com um olhar nostálgico. Você sabe que ele tinha um sonho, não sabe? O mural era sobre a família, uma homenagem. Lucas ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. A ideia de um projeto do pai sobre família acendeu uma luz em seu peito. Mas onde está o mural? O que aconteceu com ele? A mulher se aproximou de um quadro coberto e o revelou com cuidado. Era uma tela colossal, parcialmente pintada, onde formas abstratas de cores vibrantes pareciam dançar. Ele só estava começando, mas tinha planos grandiosos. Era para ser uma espécie de legado. Os olhos de Lucas brilharam. Ele se aproximou da tela, maravilhado. É lindo. O que essas cores significam? Jussara aproximou-se, sentindo um aperto no coração. Não tenho certeza, Lucas. Mas ele sempre dizia que a arte era uma maneira de compartilhar o que não conseguimos expressar em palavras. Lucas olhou para a mãe, com um sentimento novo se formando no coração. A conexão. Ele estava tentando nos unir, mesmo longe. A vulnerabilidade na voz dele trouxe um sorriso ao rosto de Jussara, que estava assombrado por um misto de tristeza e esperança. Sim, meu amor. Ele queria que nós nos sentíssemos conectados através da arte, mesmo à distância. A mulher observou a interação deles. Se quiserem, posso mostrar algumas anotações que ele deixou. Ele parecia ter um carinho especial pela ideia do mural e pela família. A ligação entre arte e amor era muito forte para ele. Jussara sentiu a adrenalina correr por suas veias. Seria essa a chave que precisavam? A oportunidade de finalmente entender o que faltava em suas vidas? Ela assentiu com a cabeça e a mulher levou-os até uma pequena sala nos fundos da galeria. As paredes estavam forradas de esboços e anotações rabiscadas. Rafael tinha deixado mensagens no papel que ecoavam seu afeto pela família, uma declaração de amor que atingia em cheio o coração de Lucas. Cada linha revelava uma parte dele, um lado que eles desconheciam. Ele queria que a gente entendesse que mesmo que a vida seja imprevisível, o amor permanece vivo na arte, murmurou Jussara, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas. A dor e a alegria se mesclavam naquelas paredes. Então, temos que terminar o mural, Lucas disse, a determinação crescendo. Nós vamos fazer isso juntos, mãe. Sim, eu estou com você, respondeu Jussara, a coragem se acendendo em seu íntimo. Contudo, uma nova pergunta surgiu em seu coração. Enquanto avançavam em direção a este novo projeto, o que mais poderiam descobrir sobre Rafael que ia além do que estava nas anotações? A ideia de novas revelações a assustava, mas também a deixava intrigada. O passado ainda guardava segredos, e a cada resposta que encontravam, mais perguntas brotavam. O que mais a arte de Rafael poderia revelar sobre o homem que amavam? E assim, enquanto Lucas e Jussara se preparavam para uma nova jornada, uma sombra de incerteza pairava sobre eles, prometendo que as respostas iriam além do que imaginavam. Estariam prontos para o que estava por vir? Jussara estava absorta nas anotações e esboços, quase sem perceber que Lucas se afastara um pouco, envolvido por suas próprias emoções. Ele estava parado em frente a um desenho, seus olhos fixos na figura de uma criança de braços abertos, cercada por formas coloridas que pareciam pulsar de vida. A expressão de Lucas era uma mistura de curiosidade e tristeza, como se ele estivesse tentando entender a essência de tudo o que Rafael deixara. «Mãe, olha isso!» Lucas chamou, com a voz quase abafada por um mar de sentimentos. Ela se aproximou e olhou para o desenho. Era uma representação da família que Rafael imaginou. Um pai, uma mãe e uma criança. Ele sonhou com isso para nós, disse Lucas numa voz suave, quase como um sussurro, enquanto seus olhos brilhavam em lágrimas. Ele queria que a gente fosse feliz, Jussara respondeu, uma nova onda de emoção a dominando. Ela lembrou-se de como Rafael sempre acreditou no que a arte poderia fazer pelas relações humanas. E achava que a arte poderia unir até os corações mais distantes. Enquanto observavam os seus rascunhos, Jussara começou a se perder em lembranças.
Ela se recordou de noites longas em que Rafael ficava acordado, insistindo com paixão sobre a importância do amor e da conexão. Aqueles momentos de inspiração eram sempre acompanhados por seu olhar intenso e esperançoso. Era quase como se ele estivesse começando a entender, mesmo antes de partir, que a vida é feita de fragmentos, e a arte era a forma de conectar esses fragmentos. Precisamos finalizar o mural. Precisamos dar vida à visão dele, Lucas afirmou novamente, uma determinação renovada pulsando dentro dele. Sim, e vamos fazer isso juntos, Jussara concordou, sentindo uma força crescente ao lado do filho. Mas no fundo, uma nova pergunta começou a surgir. O que mais Rafael poderia ter deixado para eles? Entre rascunhos e traços, o vazio deixado por sua ausência ainda parecia apertar seus corações. A mulher que os recebeu na galeria voltou, empurrando um carrinho com mais materiais. Estão prontos para começar? Há muito a ser feito, mas o mural pode ser terminado. Rafael queria que vocês o completassem juntos. Jussara olhou para Lucas em busca de um sinal. Ele assentiu, e o brilho nos olhos do garoto fez seu coração aquecer. Mas ao mesmo tempo, ela refletiu. Voltar àquele espaço, àquela arte, ajudaria a curar as feridas que Rafael deixara? Ou revelaria mais segredos que ainda doíam? Enquanto se preparavam para mergulhar naquele mundo de cores e emoções, uma sensação de inquietude começou a assombrá-los. Uma certa ansiedade estava na atmosfera, como se algo estivesse escondido à espreita, esperando o momento certo para ser revelado. Mas o que mais ele não contou? Jussara murmurou para si mesma, por um instante incapaz de conter o próprio medo. As perguntas sobre o passado não falhavam em surgir, e mais do que nunca, sua vontade de entender Rafael era profunda. Seria o mural uma maneira de se encontrarem com ele, ou o início de um caminho ainda mais complicado? Lucas, que escutara parte do pensamento da mãe, olhou para Jussara de forma intensa, já ciente de seu poder de descoberta. Mãe, e se a gente encontrasse mais coisas? Outras surpresas que ele escondeu? A ideia causou um frio na barriga em Jussara. O que mais poderiam descobrir sobre Rafael? Ela não sabia se estava pronta para isso, mas ao mesmo tempo, a busca por entender o homem que amava e o pai que Lucas perdera parecia irresistível. Vamos começar essa jornada então, decidiu, com um misto de receio e esperança. E assim, estavam prontos para entrar em uma nova fase da vida, um caminho cheio de pintura e revelações. Mas enquanto pisavam na galeria que por tanto tempo foi um cômodo esquecido por suas memórias, uma pergunta pairava no ar. Que segredos aquela arte ainda guardava? As paletas de cores se misturavam, e com cada pincelada, uma nova história começava a emergir, levando-os a descobrir que Rafael pode não ter sido apenas um artista, mas também um contador de histórias, e que elementos inesperados poderiam chegar à superfície de suas lembranças enquanto trabalhavam naquele mural. O que mais haveria para descobrir na arte de Rafael? Jussara respirou fundo, sentindo a tensão no ar. As tintas à sua frente pareciam vibrar, como se aguardassem um sinal. Com uma mistura de ansiedade e expectativa, ela pegou um pincel. Lucas, ao seu lado, destacava-se com a energia juvenil, pronto para dar vida ao que seu pai tanto sonhara. Vamos, mãe, a gente pode fazer isso, Lucas disse com um sorriso destemido. Jussara não pôde deixar de notar como aquela determinação o fazia parecer, por um breve momento, mais velho do que sua idade. Ele estava se transformando, se moldando em uma versão melhor de si mesmo, mesmo em meio à dor. À medida que começaram a pintar, cada cor que aplicavam ao mural parecia contar uma nova história. O azul vibrante de um céu claro representava a imensidão dos sonhos de Rafael, enquanto o amarelo trazia a luz das memórias felizes. Cada pincelada era como um diálogo silencioso entre os dois, uma conversa com alguém que já não estava mais ali, mas que de alguma forma ainda os envolvia. Olha, mãe, uma árvore! Podemos fazer a árvore da vida? Lucas exclamou, com os olhos brilhando de empolgação ao imaginar um tronco robusto e folhas vibrantes. A ideia se alastrou,
E logo ambos estavam envolvidos na criação daquela simbólica árvore, uma representação da família, suas raízes e conexões. Enquanto trabalhavam, Jussara se perdeu em pensamentos. Olhou para Lucas, que se dedicava à tarefa, e sorriu. Uma onda de amor a preencheu e a fez perceber que, apesar da ausência de Rafael, ali estava um pedaço dele, ainda vivo. Era como se juntos eles estivessem trazendo à tona as memórias que mais a doíam, mas que também ofereciam consolo. De repente, alguma coisa entre as tintas chamou sua atenção. Era uma folha de papel, parcialmente escondida sob uma pilha de materiais na mesa. Jussara a puxou para mais perto e, ao desdobrá-la, percebeu que era uma carta. "Mãe, o que você achou?" Lucas perguntou, interrompendo seu fluxo de pensamentos. Jussara hesitou, o coração acelerado, se perguntando o que aqueles rabiscos poderiam conter. "Eu não sei, é uma carta", respondeu, a voz trêmula, enquanto olhos de Lucas se fixavam na folha. Com um gesto de incentivo, ele disse: "Lê." Jussara se sentou, o papel nas mãos tremendo levemente. A letra era familiar, apesar de ser um rabisco inquieto. Ela começou a ler em voz alta. As palavras falavam de amor, esperança e sonhos que Rafael ainda tinha para eles. Mas no final, um trecho chamou sua atenção, como uma luz piscando na escuridão. "Espero que, se um dia eu não estiver mais com vocês, possam encontrar em meus desenhos as músicas que nunca cantei e os amores que nunca confessei. Ao olhar para cada traço, lembrem-se de que eu sempre estarei por perto." As lágrimas escorregavam pelo rosto de Jussara, enquanto as últimas palavras ecoavam. Lucas a observava, absorvendo cada emoção, cada frustração. Ali estava uma parte de Rafael que ainda permanecia, uma conexão não apenas com o passado, mas com o futuro que eles ainda poderiam construir. "Mãe, você acha que ele sabia que isso ia acontecer? Que nós precisaríamos disso?" Lucas questionou, os olhos arregalados de compreensão, já vislumbrando a profundidade daquelas palavras. "Talvez ele soubesse mais do que nós conseguimos entender até agora", respondeu Jussara, o coração apertado. Uma nova sensação de urgência surgia dentro dela, um desejo intenso de descobrir tudo sobre Rafael, sobre seus segredos e esperanças, antes que fosse tarde demais. "Vamos procurar mais. Não pode ser só isso." Lucas exclamou como uma centelha acesa, levando Jussara a sentir que seus impulsos eram também os de Rafael, ainda a guiá-los. Mas enquanto a excitação tomava conta de ambos, uma nova pergunta pairava no ar. O que mais haveria naquela galeria? Que outros fragmentos do passado estavam à espreita, prontos para se revelarem? Jussara sentiu seu coração pulsar, com uma mistura de antecipação e medo. Havia tanto ainda por descobrir. Jussara olhou para Lucas, o brilho de seus olhos despertando algo profundo dentro dela. Aquela busca parecia um caminho iluminado, repleto de portas que podiam levá-los a respostas. "Certo, vamos procurar mais. Mas precisamos ser cuidadosos", ela disse com a voz trêmula de emoção. Juntos, continuaram a pintar, mas agora com uma nova energia. Jussara não conseguia parar de pensar em Rafael e onde mais poderiam encontrar seus vestígios. As cores deslizavam facilmente sob seus pincéis, mas seu coração estava focado na revelação que ainda estava por vir. Enquanto misturava a tinta verde, algo a atingiu como uma onda. Era o olhar encorajador de Lucas, e de repente ela se lembrou de uma caixa que Rafael mantinha guardada. "Lucas, me ajuda a procurar a caixa do papai, aquela que ficava em cima do armário", Jussara exclamou, fazendo a tinta escorregar do pincel e pingar no chão. A pressa replaceu a dor, como se a urgência de se conectar com Rafael pudesse sufocar a tristeza. Lucas acenou com a cabeça, já correndo na direção do armário. Logo, os dois estavam de volta com a caixa antiga, coberta de poeira e marcada pelo tempo. Jussara sentia a adrenalina percorrer seu corpo enquanto acomodavam a caixa no chão, suas mãos tremendo levemente. Era uma ligação física e emocional que eles tinham com ele.
Com um movimento cuidadoso, ela levantou a tampa e começou a retirar os itens de dentro. Uma coleção de desenhos, cartas e recortes de jornal apareceu diante deles. Jussara sorriu ao reconhecer os traços de Rafael, algumas ilustrações de rostos sorridentes e paisagens vibrantes. Era como abrir um baú de memórias. Entre os desenhos, uma pequena carta chamou sua atenção. Ela a retirou com cuidado, suas mãos suando ao segurar o pedaço de papel amarelado. "Leia, mãe", Lucas disse, quase sem conseguir conter a ansiedade. Jussara segurou a carta à luz e começou a ler em voz alta, suas palavras misturando risadas e lágrimas. Era uma carta destinada a Lucas, escrita quando ele ainda era um bebê. Rafael falava dos sonhos que tinha para o filho, das aventuras que imaginava que eles teriam juntos. Porém, à medida que avançava, sentiu seu coração apertar ao perceber que havia algo mais sombrio. "Se eu não puder dar a ele tudo o que preciso, que eu possa estar presente nas memórias construídas com amor?" Jussara parou, a voz falhando. Lucas observava a mãe com uma expressão mesclada de compreensão e tristeza. "Mãe, isso não é só uma despedida. É um aviso?" "Talvez", respondeu Jussara, engolindo em seco. "Uma forma dele dizer que sempre estará conosco, mesmo quando não está fisicamente." Os olhos de Lucas brilharam. "E se isso for mais do que só lembranças? E se forem segredos, roubadas, histórias que ele não conseguiu contar?" Jussara olhou para o filho, e uma onda de certeza e determinação a atravessou. Era verdade. Tudo poderia ser mais complexo do que simples memórias. Rafael poderia ter deixado pistas, retalhos de uma vida que não foi vivida. "Faremos isso juntos. Vamos descobrir tudo, Lucas", ela disse, a energia crescente entre eles. Ao revirar a caixa, algo pesado e metálico começou a brilhar à luz filtrada da janela. Jussara puxou o objeto e seu coração parou por um momento ao perceber que era um pequeno caderno de esboços. Ao abrir, encontrou desenhos não apenas de paisagens e rostos, mas algo diferente. Algo que parecia oculto atrás de uma capa virada. "Tem algo aqui", Jussara murmurou, enquanto Lucas se inclinava para espiar as páginas. O que mais eles encontrariam? Que segredos Rafael havia guardado? A expectativa encheu o ar ao redor deles enquanto o mistério se aprofundava, carregando consigo a promessa de novas descobertas. Jussara abriu o caderno com cuidado, como se temesse que algo pudesse se quebrar. Lucas se aproximou, seus olhos arregalados, cheios de curiosidade e expectativa. As páginas se desenrolavam, trazendo à luz um universo de rabiscos e histórias quase esquecidas. Jussara sentia o cheiro do papel envelhecido. Cada página era um portal para a alma de Rafael. O que chamou a atenção deles foram os últimos desenhos. Elementos que pareciam mais sombrios, quase perturbadores, imagens entoadas em tons cinzentos, quase marmóreos. Jussara franziu o senho enquanto examinava um esboço de uma casa. "Parece nosso antigo lar", disse ela, sua voz mal saindo. Lucas alçou a sobrancelha. Por que ele desenharia isso? O que isso tem a ver com os sonhos que ele tinha? Talvez algo tenha mudado. Jussara murmurou, buscando respostas em cada linha. Havia uma sensação de urgência dentro dela, como se o futuro e o passado estivessem colidindo madamente. Os desenhos continuavam, carregando pequenos textos nas margens. Um deles dizia: "Para onde fomos, se não para longe de casa? Que segredos a casa ainda guarda?" O coração de Jussara disparou. "Lucas, isso não é só um desenho, é uma pista." O rosto do menino iluminou-se com um brilho de esperança. Agora eles tinham um objetivo. A casa. Era o próximo passo. As cores e a tinta que antes flutuavam em suas mãos, agora se tornavam a lembrança de algo que poderia estar escondido entre as paredes. "Hoje à tarde vamos até lá. Precisamos ver com nossos próprios olhos", decidiu Jussara, já imaginando o caminho que fariam até o antigo lar. A despedida daquela casa, há 5 anos, ficou fitada em sua memória como uma pintura que nunca se apagaria. "Acho que devemos levar a caixa, mãe, e o caderno", Lucas sugeriu,
Seu otimismo era uma lufada de ar fresco para Jussara, que estava paralisada pelo medo. Você está certo. Vamos juntos. Isso é algo que devemos fazer. Ao sentirem a conexão vibrante, quase palpável, entre eles, decidiram que não iria ficar mais um dia com essas questões apinhadas de insegurança. A pressa tomou conta, enquanto Jussara ajuntava os itens, presa ao pensamento do que poderiam descobrir. Haveria respostas para as perguntas que sempre a torturaram? O que Rafael tinha escondido naquele lugar onde tanto tinham amado? Quando chegaram à antiga casa, um frio na barriga subiu pela espinha de Jussara. As paredes estavam desgastadas, o jardim havia se tornado um matagal, mas a essência ainda parecia viver ali. É aqui, murmurou, com a voz quase um sussurro. A sensação de voltar meio que a desequilibrava. Eles caminharam até a porta, que rangia como se protestasse contra a presença deles. Um leve toque, e com um estalo, a porta se abriu. Um cheiro de mofo e lembranças a envolveu, como um abraço desgastado pelo tempo. Olha! Lucas apontou para um canto da sala. Havia uma mesa coberta de pó, mas em cima dela um livro ficou exposto, como se estivesse esperando por eles. Jussara se aproximou, o coração acelerado de novo, como se o destino estivesse batendo à sua porta. Tem algo escrito na capa, disse ao abrir o livro, que estava com as páginas amareladas. Lucas se inclinou curioso. O que poderia estar ali, escondido dentro daquelas folhas? Jussara segurou a respiração, preparando-se para o impacto. O que aquele livro poderia revelar? Que segredos do passado seriam desencadeados neste momento? A expectativa cresceu dentro dela, pulsando forte, como uma batida constante. Vamos descobrir, não é, Lucas? A determinação brava na voz dela ecoou nas paredes flutuantes da casa. Ao mesmo tempo, algo na penumbra pareceu brilhar e trazê-los de volta à realidade. Faltava um detalhe crucial. O que mais havia perdido de sua história? A jornada estava apenas começando, e o passado começava a se entrelaçar com o presente. O caderno, o livro e a casa. O que mais estaria escondido nas páginas da vida de Rafael? Enquanto as perguntas se acumulavam, uma certeza se firmou. Eles não estavam sozinhos nessa busca. Agora, mais do que nunca, a urgência envolvia seus corações. Com as páginas do livro se abrindo lentamente, uma brisa gelada percorreu a sala, como se o próprio espírito da casa despertasse. Jussara e Lucas se inclinaram ainda mais sobre o texto amarelado, embrenhando-se numa busca fervorosa pelos mistérios que habitavam aquelas folhas. Olha esses desenhos! São os mesmos daquela caderno! Lucas exclamou com a voz carregada de empolgação. Os rabiscos de Rafael estavam lá. As mesmas linhas que antes pareciam descabidas, agora tinham um peso, um significado que pulava aos olhos. O que ele quis dizer com isso? Pensou Jussara, os olhos subindo e descendo pelas páginas. Era como se fosse um labirinto onde cada palavra era uma bifurcação e cada desenho uma nova pista. As emoções a consumiam, um turbilhão de dúvidas e lembranças compartidas. Poderia haver uma ligação mais profunda entre os traços de Rafael e o que realmente havia ocorrido naquele lugar? Enquanto examinavam mais a fundo, a luz do sol entrava pela janela quebrada, criando sombras dançantes nas paredes apodrecidas. De repente, Lucas puxou a página de uma maneira descuidada, revelando uma anotação que estava embaixo. "Mãe, lê isso!" Ele apontou, pressentindo que havia algo ali que poderia ser crucial. Jussara aproximou-se, o coração disparando. "Se algum dia eu não estiver mais aqui, procure pela verdade nas sombras." Os olhos de Jussara se arregalaram, a voz oscilando de susto e surpresa. A mensagem parecia escrita com uma urgência ou desespero que fazia seus olhos brilharem sob uma nova luz. Ele estava falando sobre sombras. "O que isso pode significar?" indagou Lucas, a confusão se refletindo em seu rosto jovem, mas já tão marcado pelo passado. "Talvez tenha algo escondido, algum lugar que precisamos explorar melhor", sugeriu Jussara, a esperança crescendo onde antes só havia medo. As palavras de Rafael eram um chamado, um lembrete de que o passado podia ainda revelá-los.
Ela se lembrou da área debaixo da escada, um espaço que sempre fora proibido para todos da casa. Vamos lá. Precisamos olhar em cada canto, em cada sombra, disse, já se colocando em movimento. Lucas a seguiu. A determinação em seus passos crescera como uma chama que não poderia ser apagada. A escada rangia sob os pés de Jussara. Cada degrau era um eco dos dias que se foram. Quando chegaram na porta da pequena alcova sob a escada, a maçaneta parecia fria e resistente, como se aquilo estivesse guardando segredos que jamais deveriam ser revelados. Jussara respirou fundo e girou a maçaneta com um estalo. A escuridão à sua frente era espessa. A sanidade a questionava, mas a intuição a guiava. Dentro da alcova, o cheiro de umidade e poeira invadiu o nariz dela. Abrindo caminho pela escuridão, Jussara sentiu um leve toque em sua mão. Era Lucas. Ele estava com medo, mas sua coragem era inabalável. E então, em meio à escuridão, Jussara avistou uma caixa de madeira, escondida sob um trapinho desgastado. O coração dela disparou. A caixa estava trancada. Com as mãos tremendo, ela procurou um jeito de abri-la, a esperança pulsando como uma corrente elétrica. Se encontrarmos algo aqui, pode ser nossa resposta, sussurrou, como se estivesse fazendo uma promessa ao tempo. Mas antes que conseguissem abrir a caixa, um barulho ecoou vindo de fora, um forte estrondo, seguido pelo gritar de alguém. Jussara e Lucas se entreolharam, o medo instantaneamente invadindo suas veias. Era uma sensação estranha, como se o passado estivesse prestes a se chocar com o presente de uma forma que eles nunca imaginaram. O que, ou quem, estava lá fora? Qual era a conexão que os unia e o que mais poderia ser revelado nessa jornada inesperada? O mistério apenas começava a se desdobrar, e uma verdade semelhante a um relâmpago prestes a atingir. A adrenalina percorreu o corpo de Jussara, enquanto o grito cortava o ar pesado. Um misto de medo e curiosidade a impulsionou a se levantar, puxando Lucas junto. O barulho vinha de fora, da entrada da casa, e uma sensação de urgência tomou conta deles. O que poderia esperar do lado de fora? Eles deveriam investigar, mas o medo do desconhecido os segurava por um momento. Vamos, Lucas! Precisamos ver o que está acontecendo, disse Jussara, e a determinação na sua voz não deixou espaço para hesitação. Eles avançaram em direção à porta, os corações acelerados, as mãos suadas, enquanto as lembranças de Rafael os seguiam em cada passo. Ao cruzar a porta, o que encontraram foi inesperado. Um grupo de moradores do bairro estava reunido, alguns com expressões de preocupação, outros demonstrando certo espanto. No centro, um homem mais velho gesticulava, tentando acalmar a todos. Jussara se aproximou, seu peito apertado. — O que aconteceu? Perguntou, a voz tensa. — Um incêndio começou na casa ao lado. Uma mulher respondeu, as lágrimas nos olhos. — Mas não se preocupem, o fogo foi controlado, ninguém ficou ferido. Mas havia algo que parecia estar queimando muito rápido. O coração de Jussara disparou. E se as chamas tivessem chegado até eles? Era como se uma onda de alívio e desespero a invadisse ao mesmo tempo. Um incêndio representava perigo, mas poderia haver algo mais que estivesse pegando fogo? E a ideia de que nessas chamas poderiam se perder vestígios do que Rafael deixou a consumiu. O que ele poderia ter deixado em sua casa ao lado? A busca pela verdade poderia estar muito mais próxima do que imaginavam. Lucas, percebendo o olhar de angústia da mãe, pegou em sua mão e, juntos, avançaram em direção à casa vizinha. Chegando lá, a equipe de contenção e alguns bombeiros limpavam os escombros. Os resíduos de fumaça subiam, e o cheiro de queimado se misturava ao ar. Jussara e Lucas se aproximaram cautelosamente, o medo a subjugando. Havia algo na bagunça que a intrigava, e as faíscas emergindo do que estava consumido faziam seu coração acelerar ainda mais. Vamos procurá-lo. Alguma coisa do pai pode ter sido deixada para trás, murmura Lucas, entre a tensão e a determinação. Sim, temos que encontrar. Jussara concordou,
E ao passarem pelo que restou da cerca da casa, adentraram na área impressa pelo calor e pela destruição. Tudo parecia diferente, como se o passado havia se despedaçado junto com as paredes ali presentes. O que restava eram apenas desfios, e isso provocava uma angustiante fragilidade. Enquanto se moviam entre as sobras, Jussara sentiu algo prender sua atenção. Um pedaço de papel, carbonizado e parcialmente dentro do que restava de um quadro, chamava por ela. "Aqui, Lucas! Olha isso!" gritou correndo para pegar o que parecia uma folha importante. Lucas se apressou ao lado da mãe, seus olhos arregalados. "O que é?" questionou, incerto, enquanto Jussara tentava limpá-lo. "São desenhos. Ele estava desenhando nesse papel", disse Jussara, visivelmente emocionada. O formato era familiar. Parece que ele fez algumas anotações sobre o mural, os planos que ele tinha e... Mas suas palavras foram interrompidas por um barulho de vidro estourando, e ambos se viraram bruscamente. "Cuidado!" um bombeiro gritou. "É perigoso aqui!" "Vamos, rápido!" Jussara puxou Lucas pela mão, ainda segurando o pedaço de papel. Saiam quando o peso do que haviam encontrado se tornou claro para ela. Rafael estava tentando conectar as peças, mesmo em meio ao caos que sua vida se tornara. Ele planejava algo grandioso, uma forma de unir suas memórias pelo mural, e agora estavam ambos às portas da compreensão. De volta à segurança da casa de Rafael, Jussara sentou-se na mesa, insegura, mas determinada. A folha ainda estava em sua mão, e Lucas se aproximou, sua expressão repentinamente séria. "Mãe, o que mais você acha que ele estava escondendo? O que isso realmente significa?" "Eu não sei, meu amor", respondeu Jussara, o coração palpitação. "Mas cada descoberta parece apontar para algo maior." Lucas olhou fixamente para a folha, as ideias começando a girar em sua mente. E se os desenhos... E se eles fossem mais do que apenas arte? Como mapas? Com pistas para outros segredos? Naquele momento, a luz do sol atravessou a janela, refletindo na folha carbonizada de maneira hipnotizante. Uma nova ideia tomou forma nas mentes deles. A arte de Rafael não era só uma expressão de amor, mas uma jornada a ser desvendada, uma busca que os levaria ao cerne da ligação que ele tentou formar. Jussara começou a sentir que, ao completar o mural, não estariam apenas homenageando Rafael, mas também revelando o que ele tinha escondido. Por mais dolorosa que fosse essa jornada, havia uma esperança brilhante no horizonte. Haveria, sim, novos começos, novas memórias, novas verdades que poderiam finalmente ser descobertas. "Vamos completar o mural, Lucas. Estou pronta para a verdade", declarou Jussara, e a determinação na sua voz ecoou nas paredes, reverberando o amor e a conexão que nunca se apagariam. A arte os guiaria, e o passado revelaria o que eles ainda não conheciam. E assim, entre promessa e determinação, mãe e filho estavam prontos para descobrir o que mais a arte poderia guardar. Essa jornada os uniria não apenas com Rafael, mas com eles mesmos e seus verdadeiros sentimentos. E no final, essa revelação os selaria, como tinta que se liga ao papel, a vida sempre a colar aquelas páginas de amor em suas memórias. Agora, se você está emocionado com essa história e quer mais, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Dê um like agora para alimentar o algoritmo. E help! Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos juntos continuar essa jornada emocionante.